Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professores e professoras a conquistarem a aprovação em concursos públicos na aula educacional. Hoje é a nossa aula 2 da jornada da aprovação e eu espero que vocês já tenham ido assistido a aula 1. Se você não fez isso, não deixe de fazer, que vai ajudar muito você nesse processo até a conquista da sua aprovação no concurso público da Prefeitura Municipal de Betim. Então, essa aula 2 é dedicada a falar sobre os pilares para conquistar a aprovação no concurso público de Betim. O que você não pode deixar de fazer para que esse tempo não passe, que ele não seja desperdiçado, essa grande oportunidade não seja desperdiçada, né? Então vamos lá, direto ao ponto. Para quem não sabe, nós estamos aí nesse processo da jornada e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em qualquer concurso público da área educacional. Melhor, gente, estudando apenas 2 horas por dia. Sim, isso mesmo, 2 horas por dia. Isso é possível, gente. Eu sei que muitos de vocês já vai começar a pensar: nossa, professora, mas a concorrência é gigante porque a prefeitura é boa. É apesar da concorrência. Você não precisa de muitas vagas, você precisa de uma vaga. Você não precisa ter medo do outro, você precisa se preparar da melhor forma possível, mesmo que você não acredite na sua capacidade. Eu sei que muitas pessoas têm essa insegurança, têm esse medo, fica se comparando, observando o processo do outro, mesmo que você esteja inseguro em relação ao conteúdo da prova. Eu sei que vocês têm medo de redação, vocês têm medo de língua portuguesa, vocês têm medo de raciocínio lógico, até da prova de informática, que não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive, teve mudanças no concurso de Betim, ou melhor, está previsto, eu vou dizer para vocês aqui no decorrer desse processo, né? Mesmo que você tenha falta de tempo. Gente, quem não vive hoje com falta de tempo? Quem é que está sobrando tempo aí na área da educação? Eu desconheço pessoas que tenham tempo de sobra na área da educação para se dedicar, tal como a gente vê nos concursos, né, da área jurídica, de outras áreas que se dedicam muito tempo. Essa não é a realidade da maioria das pessoas que tentam concurso na área da educação, né? Esse concurso, ele é para você, mesmo que você ache que você é desorganizado, que você não dá conta de fazer as coisas, que você comece e para, que você se perde no meio do processo. Esse curso, ele é para você. Essa aula é para você que pensa dessa forma. Mesmo que você já tenha aí um processo de insegurança em provas de concurso, que você já tenha passado por um processo de reprovação, esse curso, né, essa aula, esses 3 dias da jornada vai ser um divisor de águas no processo para você para você entender a melhor forma possível para você mudar, virar esse jogo. E é para você que tem medo de investir tempo e dinheiro em um concurso público, em algo, né, que às vezes parece tão distante que parece incerto, né, gente? Enquanto a gente não chega na aprovação, aquilo parece tão distante da gente, parece que é um sonho que nunca vai chegar. Eu sei que alguns de vocês vai ter alguma sensação dessas e que muitos vão passar por tudo isso. Isso é sério, gente. A gente precisa desconstruir isso, senão você se perde no início aí dessa jornada, assim. E por incrível que pareça, gente, Betim foi o primeiro concurso que eu fui aprovada. Eu estudava ainda, estava no 5º período, já contei para vocês lá na aula 1, e veio a minha primeira aprovação. Eu sou essa aqui, ó, Maria Aparecida Rodrigues da Rocha. Eu fiquei em 7º lugar na época, era 30 e poucas vagas, gente, e acredita, não chamaram. Nesse período eu fui trabalhar em outro lugar, eu formei por conta desse concurso. Hoje isso é mais difícil de acontecer, né? Mas a gente vê de vez em quando algumas questões em concursos, né? Mas não é a regra. Inclusive, dos 8 que eu fui aprovada, esse foi o único que eu tive questão que eu não me chamaram para tomar posse, né? E olha, esse desejo da aprovação, gente, ele parte desse desejo de quê? Que a gente deseja estabilidade financeira e emocional. A gente precisa saber que vai ter emprego, né? Que a gente vai acordar e que você não vai ser mandado embora, que você vai entrar de férias e que você pode esperar com convicção que no outro ano você vai saber para onde você vai, não vai ficar nessa luta atrás de contrato, né? E sim, gente, a gente deseja essa realização profissional. E é possível a gente se sentir realizada profissionalmente
profissionalmente na área da educação. Eu sou uma pessoa totalmente realizada e olha que eu sou a pessoa das possibilidades hoje, de várias possibilidades, mas a educação ainda faz meus olhos brilharem, né? E foi aqui que eu construí minha carreira, começando lá na educação básica, onde eu atuei na periferia, em várias escolas, atuei em escolas também em bairros mais elitizados, de classe média, e foi o meu lugar, né, que eu falo que sempre colocou a comida na minha casa, que manteve, né, o meu lar, os meus boletos em dias. Eu sou muito grata a todo esse processo, e ainda hoje eu continuo na educação, porém no âmbito federal, né? E essa questão da segurança, gente, pega muito, né? Essa questão da segurança, da gente poder fazer planos com o dinheiro, da gente saber, às vezes, fala assim, nossa, na educação ganha mal. Primeiro que eu acho que a gente precisa relativizar isso. Muitas prefeituras pagam salário, sim, que não dá para a gente aceitar, tem. Mas tem prefeituras que a gente consegue fazer um processo de modo que tenha salários significativos. Tem prefeituras também que fazem isso, né? No âmbito federal, tem cargos muito melhores para pedagogos, para pessoal da licenciatura? Tem também. E tudo isso, né? Essa questão do serviço público nos traz segurança. Basta a gente saber como a gente conduz. E é para você que deseja contribuir com a educação pública. Eu falo de um lugar, gente, de quem admira muito meus professores, né? Que sempre tiveram, que me apoiaram, tiveram do meu lado nos momentos que eu ainda, né? Basicamente começava na educação assim, né, sem ser nenhuma promessa, e eu era, já vocês viram minha história, não era uma pessoa que tinha, né, que tinha assim privilégios para estar aqui. É a pessoa muito marcada assim pela impossibilidade mesmo de acessar alguns lugares, e por isso eu admiro tanto a educação pública. Eu só estou aqui porque a educação pública fez de mim o que eu sou. E olha só, eu consegui a minha aprovação. Eu consegui a minha realização profissional por meio de um concurso público. Você também pode conseguir. Ah, professora, mas é que você é isso e aquilo. Não, eu vou mostrar para vocês que não foi só eu com essa história, não foi apenas eu, somente eu, que consegui chegar nesse lugar. Ouçam com atenção essa história que eu... Estudando uma fala da Maria que eu falo muito arrasada, porque eu já vim de históricos de reprovação, mas aí eu decidi continuar fazendo concursos, estudando uma fala da Maria que eu falo no vídeo, foi muito importante. O concurso passou, vira a página e foca no próximo. Mas eu nunca fui uma aluna estudiosa, nunca virei a minha chave. Eu demorei muito para perceber que, para passar, eu precisava comprar um método, sentar e confiar naquele método. Eu comprava todos. Ela falou, vamos tentar focar só no método? Eu já fui reprovada em vários mesmos, né? Vou confiar. E é o que eu tenho até hoje, né? Eu ganhava um salário mínimo. Para completar a renda, que era pouco, eu comecei a pegar aula designada no Estado. Trabalhava à tarde e de noite eu já ia para esse serviço que eu consegui no Estado como contratada também. Teve uma cena que eu jamais vou esquecer, assim. Era dia dos professores e a diretora falou que a gente poderia comer um lanche, mas a gente não ia ganhar lembrancinha, porque a monitora não educava, quem educava era só o professor. Nossa, isso ali, para mim, foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo foi um incentivo. Eu saía de lá com mais vontade de estudar, o ônibus cheio, eu já pegava o caderno. Eu sempre falo assim, gente, por que eu não virei a minha chave antes? Né? Clique. Eu achava que eu ia passar na sorte. Depois que eu comecei a fazer o método, eu fiz de garapé. Eu falei assim, vou fazer para me treinar. Como as provas eram horários diferentes, eu falei assim, vou fazer duas, uma de supervisão e uma de professor. E eu passei nas duas, inclusive foram as minhas melhores colocações. Supervisão eu passei em 3º lugar, tive a chance de escolher a escola que eu queria, e para professora eu passei em 16º lugar, tive a chance também de escolher o horário. Eu fiz também CAETE, eles também me convocaram por meio de carta, eu não fui. Recentemente eu passei em Lagoa Santa, também já fui convocada, mas não assumi. Eu passei em Belo Horizonte, estou aguardando a convocação. E Contagem, assim, foi o meu triunfo, assim, era meu sonho de vida, e eu passei em Contagem, fui chamada, na primeira chamada já estou trabalhando na rede, então ao todo eu tenho 5 aprovações. Quando eu passei no concurso, primeiro que eu não acreditei, e até hoje eu durmo pensando assim, poxa, eu consegui mesmo, foi eu mesmo que vivenciei esse processo. Atualmente, junto com a prefeitura de Igarapé e de Contagem, eu ganho em torno de 5.800 juntando as duas rendas, e alguns benefícios, como ticket, previdência própria,
passagem. Mais do que o salário, é a confiança. Eu consigo expressar meu pensamento no meu serviço, é claro, respeitando meus superiores, mas eu consigo ter vez, eu consigo falar. Eu fico pensando, gente, eu tenho um emprego para sempre. É muito tempo. Todos eles eu fiz com o mesmo método. Eu não comprei outros cursinhos, não fiz outros cursinhos, só passei porque eu segui o método. Senão eu estaria tentando ainda, ou não, eu nem estaria tentando, eu estaria contratada. Então, todos esses concursos, e os próximos que virão, eu usei esse método. Parece um vício. Estou esperando aí do Estado sair. Todos eles eu usei essa mesma estratégia. Eu não tenho o mesmo ritmo de estudo do primeiro. Né? Porque agora eu trabalho em 2 teatros, mas eu não deixo de estudar por isso. Fazer 5 ou 10 questões para mim todo dia é o suficiente para me manter estudando. Professora, para um momento, pega o método e faz. A gente acha que é um tempo perdido, né? Mas eu tenho uma frase que eu adoro, que fala assim, o sofrimento é passageiro, mas o cargo é para sempre. É possível. Eu achava também que eu não ia conseguir. E eu já estava prestes a desistir. Porque a gente cansa. Não passar é cansativo. Mas não tentar é frustrante. Ai, gente, como me emociona a fala da Aline. A Aline foi minha segunda aluna, que ela entrou no curso e ela já passou em vários concursos, tal como vocês viram ela falando. E eu trouxe a fala dela nesse momento para te dizer que é possível, mesmo que você venha aí de sucessivas reprovações, sucessivas tentativas, que é o que a Aline traz para gente, né? Então, para você que não viu a aula 1, por favor, retorne lá. Lá na aula 1 eu comecei contando a minha história para vocês, tal como a Aline conta um pouquinho da dela. Eu falei, não é sobre sorte, gente, é sobre método, é sobre um caminho. Não adianta ir lá na prova tentar conquistar a sua aprovação com sorte. E também, gente, não é sobre estudar 4, 5 horas por dia. Eu mostrei para vocês casos reais, assim como mostrei esse da Aline, e nós falamos sobre os 4 erros que você precisa eliminar. Nós falamos da questão de esperar a publicação do edital. Escuta uma coisa que eu vou falar com vocês. Veja bem, gente, o concurso da educação não é novidade para ninguém o que cai no concurso. Os assuntos se repetem, os conteúdos se repetem. Ah, professora, em Betim é diferente, não é não. Língua portuguesa, a gente sabe que cai basicamente em 99% dos concursos da área educacional, né? Legislação educacional, conhecimentos específicos. A grande surpresa aí é o raciocínio lógico, que parece que tudo indica que vão tirar, felizmente, né? A gente está esperando só a confirmação oficial, mas já chegou até mim aqui por meio de algumas professoras e professores que raciocínio lógico tinha lá tirado da prova, que era a única coisa que tinha ali que não era esperado, né? Então, língua portuguesa, redação, os conhecimentos específicos, conhecimento sobre o município, um pouco de conhecimento ali de informática. Às vezes a gente vê os concursos cobrando de forma diferente, mas é comum ser cobrado também. Alguns cobram como tecnologias da informação e comunicação, né? E alguns concursos mais tradicionais cobram como informática mais tradicional, né? Mas não é nenhuma novidade que cai nos concursos da área educacional. Muita gente estuda sem planejamento, né? Estuda sem método e tem emoções e crenças que limitam você chegar onde você está. Eu destrinchei todo esse passo, todos esses pontos aqui, ó, lá na aula 1, você não pode perder. Por favor, se você está aqui sem ver a aula 1, assim que acabar essa aqui, você retorna lá para você conhecer isso. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje, né, se lá nós falamos dos erros, aqui nós vamos falar dos 5 pilares para você conquistar a sua aprovação no concurso de Betim. Só no concurso de Betim? Não. Em qualquer concurso público da área educacional. Isso aqui são conhecimentos tirados a partir da neurociência, da psicologia cognitiva e, claro, do meu conhecimento enquanto pedagoga, concurseira, de quem adora passar por um concurso e hoje adora ensinar outras pessoas a passar em um concurso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é por que nós estamos nessa aula aqui? Por que eu não estou dando uma aula de conteúdo para vocês? Eu poderia dar aula de conteúdo, vocês comparecem mais quando a gente dá aula de conteúdo. Sabe por quê? Porque o conteúdo sem planejamento não vai te ajudar. Não te ajuda. Esse é um dos maiores erros de quem estuda para concurso de modo geral. E olha, esse planejamento, isso aqui que eu vou falar com vocês, é fundamental para você conquistar a sua aprovação em qualquer concurso público. Vou começar com esse exemplo aqui. Sabe quando você vai à feira, que você não faz lista, que você olha uma coisa, lembra, passa ali nas prateleiras, você vê outra e pensa assim, nossa, eu preciso daquilo, que traz coisa demais, às vezes esquece algumas coisas?
Basicamente, é isso que acontece quando você estuda sem esse planejamento. Quando você está estudando sem planejamento, você gasta muito mais tempo e você não controla o conteúdo que precisa estudar. Em qualquer concurso público, você precisa ter esse controle do que você vai estudar, do que falta, do que você já domina, do que você não domina. Você precisa, gente, evitar conteúdos que são desnecessários. Não é para estudar tudo que em todas as matérias. Não, gente, tem um conhecimento que ele é objetivo, que você consegue sistematizar e ter acesso às principais informações que normalmente são cobradas. E o que acontece? Isso aumenta a velocidade dos seus estudos. É por isso que a gente consegue muitas aprovações aqui estudando apenas 2 horas por dia. E claro, se conhecendo isso, isso vai te colocar à frente de muitos candidatos que estudam aí sem método, sem técnica nenhuma, né? Qual que é esse primeiro pilar da aprovação? Qual que é esse primeiro pilar? Gente, isso aqui vale para concurso público, para mestrado, para doutorado. Muitas pessoas perguntam como que eu faço para manter um serviço que eu tenho, que eu trabalho hoje, estou 6 horas, mas ainda trabalho, tenho o meu cargo, um doutorado e ainda uma empresa, porque o PPC é uma empresa já com várias pessoas envolvidas, né? Isso aqui, ó, a gestão dos processos. No caso, eu faço do processo da aprendizagem aqui. Qual que é a grande arte na construção dos saberes para o concurso público? A gente precisa aprender a transformar os prazos que são distantes em grandes tarefas em prazos diários e menores. É esse pouco a pouco que você tem que vencer todos os dias. Como é que a gente faz isso? Quando, né? No nosso caso, a gente está com o edital aberto, mas isso aqui é para um aprendizado para vocês levarem para qualquer concurso público. Antes do edital, a gente faz o quê? Elenca as principais temáticas que vai cair no concurso. Na legislação tem as temáticas que caem sempre? Claro que tem, gente. LDB, alguém vai para um concurso sem estudar LDB? BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui, gente, está em 99% dos concursos. Você consegue elencar isso previamente. Os conhecimentos pedagógicos também. Didática, psicologia da aprendizagem, alfabetização e letramento, alfabetização matemática, dentre outros. Alguns autores, Piaget, Vygotsky, língua portuguesa mais redação. Gente, está em todo concurso. Professora, tenho muita dificuldade em redação em língua portuguesa. É o momento de você aprender. Você não pode viver a vida toda vez que sai um concurso, você dando para trás. Por quê? Porque tem língua portuguesa e redação. É a sua oportunidade. Você precisa ir trabalhar na sua dificuldade. O pré-edital é excelente para a gente fazer isso, essa análise, né? E depois do edital? Depois do edital, o edital é sua bússola. Você vai verificar ali o que você já estudou, o que você domina mais, para você revisar, e vai investir naquele conhecimento que não tem. Normalmente, quem faz um excelente pré-edital fica ali em torno de uns 10% a 20% para estudar no pós-edital. E por que esse planejamento é importante, gente? Porque é o seguinte, olha, o nosso cérebro, como é que acontece assim? Muita gente fala assim, professora, mas eu esqueço o que eu estudei, estou com a memória fraca. Gente, como é que é a construção do conhecimento no nosso cérebro? Por que a gente esquece as coisas? Porque mais ou menos assim, ó, toda vez que você aprende algo, os neurônios, esse que está aqui, eles se juntam, o que a gente chama de sinapse. E aí, nessa sinapse, significa que teve ali uma compreensão, né, na junção dessa sinapse, na junção desses neurônios. Porém, quando você apenas compreendeu um conteúdo, se você não reforça isso que aprendeu, essa ligação entre os neurônios, onde que foi ali feita a junção, a construção desse conhecimento, se desfaz. Isso é um processo natural do nosso cérebro. Se você não estimula, se você não tem estímulo, se você não revisa, essa aula que eu vou te falar aqui, por exemplo, se você não anotar, se você não revisar, daqui 10 dias você vai lembrar apenas 10% que eu te falei. Por quê? Porque você vai compreender tudo que eu estou falando. Só que se você não voltar nesses pontos, você vai esquecer. E o nosso cérebro guarda aquilo que a gente repete com frequência. Por isso que é importante você fazer o quê? O processo de revisão, de planejamento dentro do universo dos concursos, né? E o que acontece, gente? Planejar os estudos, assim, olha, é algo extremamente importante. Então, do ponto de vista cognitivo, dessa construção, né, de conhecimento, como é que a gente estudou e como é que a gente ensinou, muitas vezes, né? A gente aprendeu a estudar a véspera de prova. Lembra quando a gente passa com os alunos, chega a véspera de prova, todo mundo fica louco estudando? Tem um professor, o professor Pierre, que ele fala assim, que é o fenômeno do surgimento dos cursinhos, que ele acha isso um absurdo. Justamente porque
como que a gente forma esses meninos 3 anos durante o ensino médio para fazer, né, um bom ensino médio, para passar, para dar, e que inclusive deveria dar conta de passar no vestibular. Mas o que acontece? Quando termina o ensino médio, vai de novo para um cursinho pré-vestibular para dar conta de vencer de novo o ensino médio. Ele vai falar que isso vem de uma cultura que a gente ensina a estudar às vésperas de prova. Quando a gente faz, a gente retém apenas para o exame. E aí a gente acumula informação na memória de trabalho, sem muita elaboração. Se você não ativar, você vai esquecer isso, tal como eu falei com vocês. Traduzindo aqui para gente. Essa aula aqui que você vai ver, que você vai compreender, que você vai entender tudo que eu estou falando. Você vai falar assim, nossa, que aula maravilhosa, muita coisa foi ao encontro do que eu penso, do que eu sinto. Porém, daqui 10, 15 dias, você vai esquecer a maior parte daquilo que eu te ensinei. Se você não voltar aqui para revisar. E aí, se você fosse fazer uma prova depois de amanhã, você estaria com tudo fresco aqui na memória de trabalho. Mas se daqui 15 dias, 20 dias, você fazer a prova, você não ia lembrar mais o que eu falei. Como que é importante a gente fazer? A gente traz uma informação nova, esse conhecimento para vocês. E aí você vai utilizar essa memória que a gente fala de curto prazo, que é memória de trabalho, que você fica, mas ela não vai... Essa memória de curto prazo, ela não retém informação para o longo prazo. E no concurso, a gente precisa de guardar informação para o longo prazo. Por quê? Vocês vão estudar 6 meses para dar conta de responder numa prova. 6 não, né, gente? 4 meses, mais ou menos. 4 a 5 meses, que vai dar este betinho. E você precisa, ao longo desse processo, guardar aqui na sua cabeça essas informações que nós estamos estudando ao longo do processo. Para isso, o que a gente precisa? Praticar, repetir espaçadamente, rever aquilo que a gente está estudando. Isso vai fazer com que você chegue na hora da prova e consiga resgatar isso da memória de longo prazo. É óbvio que para fazer isso tem uma série de técnicas que eu vou falar com vocês aqui ao longo da aula, né? Por que esse planejamento é importante, gente? Planejamento evita procrastinação. Sabe quando você começa a estudar, que aí você pensa assim, gente... Eu estou estudando isso aqui, mas aí eu preciso estudar raciocínio lógico, que eu domino menos. Ah, não, mas aí eu preciso estudar redação. Não, nossa, mas eu deixei aquelas questões sem fazer, aquelas vasilhas sem lavar. Basicamente, gente, quando a gente não organiza, a gente tende a procrastinar mais por conta dessa desorganização mesmo. Se você consegue organizar, você consegue otimizar o seu tempo, e tem uma questão dessa organização que é corrigir justamente o que eu falei com vocês. Você deixa de ficar usando a sorte para você construir um conhecimento duradouro, porque você vai aprender a usar a técnica de modo que você consegue reter esse conhecimento ao longo do tempo. Quanto mais você retém esse conhecimento, mais você consegue aprovação. Vocês viram a Aline falando que ela já passou em 5 concursos, que ela passou em 2 do mesmo, né? Tanto de professor quanto de pedagogo, na mesma rede. Por que isso acontece, gente? Um pouco, bem feito, todos os dias. E aí você vai cada vez se tornando melhor, você vai adquirindo expertise até você realmente fazer isso com mais facilidade. Então, é a organização dos estudos que ajuda a gente viver esse processo, né? E aí, a questão da gestão do tempo. Como é que isso funciona, gente? Não dá para você esperar sobrar tempo para você começar a estudar. Não dá, gente. Você vai esperar, você tem casa, você tem trabalho, você tem marido, você tem filho. Se você esperar, nunca vai sobrar. As atividades mais urgentes sempre vai tomar o lugar da sua organização, da construção do seu futuro. Por isso, você precisa construir a rotina. Você precisa enxergar os seus horários de modo consciente. Como é que eu faço isso aqui? Eu faço isso muitas vezes porque eu trabalho aqui no UFMG com os alunos da engenharia, eu trabalho com eles planejamento de estudo, tudo isso que eu faço aqui com vocês nos concursos públicos, inclusive eu faço muita coisa dessa aula com eles, que é um curso que eu também dou na UFMG e que vai aparecer aqui em algum momento para vocês. O que é mais importante nesse processo, enquanto você está se preparando e que você já vai anotar aí, olha, primeira coisa que você vai fazer, você precisa definir o horário que você vai estudar. Você precisa tornar isso inegociável. É 4 horas por dia? Não. Eu peço 2 horas por dia. Você precisa ter muita clareza de qual horário você vai estudar. Ah, professora, eu não tenho tempo. Talvez acordar 1 hora mais cedo, usar 30 minutos do almoço, 40 minutos do seu almoço, é o que eu vejo minhas alunas fazerem. Isso precisa se tornar uma prática. O seu horário de estudo precisa estar claro na sua rotina, né? Professora, eu não tenho tempo. A maioria não tem. Tem professores que trabalham em creche de 7 a 5.
E aí eu sei que passa a acordar, sabe quantas horas? 4 horas da manhã. Estou falando para vocês fazerem isso? Não, cada um conhece a sua realidade e o mundo e o lugar de onde está saindo, o que é possível, né? Quando você define, né, tudo certinho, o primeiro objetivo que vocês vão sair fazendo essa aula é justamente conhecer o quê? O seu horário de estudo. Definiu isso, você vai organizar o seu estudo, fazer o melhor possível dentro dessas 2 horas durante o dia. O que vocês tendem a fazer? Vocês tendem a não querer investir muitas vezes, e aí vai lá, assiste a aula de um, assiste a aula de outro. Isso é besteira. O cronograma, a definição ativa não é desse modo. Você precisa sentar sabendo o que você vai fazer, para você não perder tempo. E o que é isso, gente? É criar o hábito de fazer um pouco bem feito todos os dias. Você não vai estudar muito, mas você vai estudar certo. Você vai estudar de um modo que você vai compreender as coisas, né? E isso vai ser, você vai distribuir esse conteúdo do edital ao longo desse tempo, dessas 2 horas. É exatamente isso que eu faço no PPC? Exatamente isso que eu faço no PPC. Para quem não conhece, PPC é o projeto Professora Concursada. Eu entrego esse conteúdo dividido ao longo dos dias, né? E para fazer isso, não dá para você ficar caçando aula solta na internet, não, tá, gente? Pois bem, então o pilar 1 é organização. Qual que é o pilar 2? É utilizar a estratégia de estudo e memorização. Eu já comecei a falar com vocês. Aquele slide que fala da formação do conhecimento, eu te dei uma dica valiosíssima. Se você não revisa, esses neurônios desfazem a sinapse, que é onde gera ali a construção do conhecimento, não tem como, você não vai lutar contra a biologia, né? E aí, gente, olha, com as estratégias certas, você pode melhorar a fixação dos conteúdos. E a gente tem método claro para fazer isso. Aqui no PPC eu trabalho muito isso da memorização, de um jeito que vocês nem percebem que eu estou forçando vocês a memorizarem algo de uma forma mais estratégica, né? Ah, professora, concurso é boa memória ou então uma inteligência que é sobrenatural. Tem nada a ver, gente. Memória fraca. Ah, eu ouço muito, minha memória tá fraca, eu não consigo lembrar o que eu estudei. Tem vários fatores. E a primeira coisa, a gente precisa corrigir o método para entender se de fato é a memória fraca, se é uma memória que está cansada, que precisa de uma vitamina, ou se é uma questão mesmo, né, de falta de técnica, de estudos. Aos poucos, né, vocês vão aprender aqui no decorrer dessa aula, que as técnicas que são essas. Então, aprender sobre memória é o primeiro ponto para você não ficar estudando de forma equivocada. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no PPC, eu dou aula basicamente de todos os conteúdos. Todos os conteúdos eu dou aula. Eu só não dou aula, eu só não dou mais aula porque eu não tenho mais tempo. Mas eu fui construindo uma trajetória de memorização e de estudo ao longo da vida. Então, desde muito nova, eu estudo em casa. Então, vocês podem ver que legislação, português, a única aula que eu não me atreveria, raciocínio lógico, ia ter que demandar muito tempo para ensinar para vocês aí, não dá. Mas no restante eu costumo dar aula, claro que de pedagogia, né, gente, que é a minha área de formação, justamente porque ao longo do tempo eu fui usando isso aqui, ó, as estratégias de memorização, justamente isso que eu ensino para vocês. A técnica de revisão espaçada, vou falar daqui a pouco o que é ela, e o planejamento usando aí técnica Pomodoro, que é aquela do tempo que você estudou 1 hora, pausa um pouquinho, depois vai para 2 horas. A técnica Pomodoro mesmo fala que tem que ser 25 minutos cada pausa. Eu acho que isso não é legal, mas 1 hora há pessoas, né, que falam, olha, descanso 1 hora, dá certinho essa dimensão da melhora do processo de aprendizagem. Concentração. Tem muita gente que fala assim, professora, mas eu não consigo sentar na cadeira e estudar. Tudo fica... É claro, se você não tirar o celular de perto, se você não tirar os estímulos distratores, a gente fala na psicologia, você não vai conseguir concentrar. O nosso cérebro já está tão alucinado com a informação que a gente não consegue ficar sem pegar no celular 1 minuto, gente. E aí você precisa se livrar disso a hora que você for estudar, né? E aí, gente, dentro ainda a gente vai usar metodologias ativas. O que é isso? Sabe que até hoje muitas pessoas ainda me procuram e falam assim, Maria, você não dá aula presencial? Não tenho nada contra, amo, tá, gente? Mas eu considero que para um concurso público, no mundo de hoje, isso não é mais a forma que garante a aprendizagem. Por quê? Toda vez que eu vou para um curso presencial gastar 4 horas numa escuta passiva, muitas vezes, olha só, a gente está falando de quê? De metodologias ativas. Se eu fico 4 horas assistindo uma aula, não há grande efetividade ali. Inclusive, se eu tenho que lutar muitas vezes para fazer anotação de aula, né, que às vezes dura 4 horas, isso de novo leva a gente a perder tempo. Então, gente,
O ideal é você já assistir uma aula usando metodologias ativas. O que, que é isso? O que, que é uma metodologia ativa? Foi feito um estudo que mostra as técnicas mais eficientes de estudo. Técnicas que às vezes vocês pensam assim, nossa, estou arrasando. Por exemplo, grifar texto, estudar só grifando texto. Significa que a gente não pode usar grifar textos, gente, que isso é ruim? Não. Significa que se eu usar só isso, você vai estar prejudicado no seu concurso. Você ficar lendo e marcando sem estudar. Reler o texto 1000 vezes, usar mnemônicos, usar imagens, resumo, gente. Resumo que a gente está acostumado a fazer. É uma técnica considerada de baixa efetividade. Acredite se quiser. Eu custei para acreditar que o resumo era uma técnica de baixa efetividade. Pois bem, nós temos aqui a moderada. O que, que seria as técnicas moderada? Interrogação elaborativa, o que, que é isso? Quando você vai estudando e se perguntando, mas isso é assim? Por quê? Autoexplicação, que é você conseguir explicar para você mesmo o conteúdo ou para outra pessoa, às vezes, né? A gente fala que você conseguir dar uma aula sobre aquele assunto significa que você já domina bastante dele. E o estudo intercalado, o que, que seria o estudo intercalado? É você estudar, por exemplo, uma legislação e um conhecimento pedagógico, porque legislação você costuma achar um pouco mais chato, eu sempre procuro fazer isso no PC. E alternando nas trilhas, né? Que é o estudo intercalado que a gente fala. Isso resolve muita coisa na aprendizagem? Não, só não deixa o cérebro cansar de um assunto só. Então, do ponto de vista da aprendizagem, segundo os livros, os artigos que eu já li, não altera tanto. É só o modo de pensar que vai mudar. Se leite cansa, você passa para o conhecimento pedagógico e vice-versa. Quais são as técnicas mais eficientes? Anotem isso para você jamais esquecer do que faz um curso preparatório, do que faz um bom estudo. Vocês precisam aprender a fazer testes simulados, né? O que é isso no nosso caso? No nosso caso é fazer prova, é fazer questão. Não tem como você ir para uma prova se você não faz muitas questões sobre um determinado assunto. Como que eu trabalho aqui no PPC? Eu já seleciono as questões que eu quero que vocês façam. Ah, professora, é fazer 1000 questões? Não, eu já seleciono e te entrego as questões que você precisa fazer aqui no PPC para você conseguir uma boa nota. Isso é o que a gente chama de testes práticos e a segunda técnica mais eficiente segundo os estudos científicos. Qual que é a primeira? Revisão espaçada. O que é revisão espaçada, prática distribuída? Fazer isso ao longo do processo. Fazer isso de forma distribuída. É um pouco bem feito todos os dias, com revisão, conforme eu falei com vocês. Aqui no PPC, a gente usa essas duas técnicas ao longo do processo de estudo, as técnicas consideradas mais eficientes. É por isso que a gente tem aqui um excelente resultado. Por isso e por outros fatores também. Claro, uma aula didática, de modo que o aluno compreenda, o método claro, tal como a gente vai conhecer aqui até o final dessas aulas, né? Gente, aprender a fazer provas. Não sei quem fez a PND, mas a PND tinha um grande desafio para realizar a prova. É uma prova com 5 horas e meia de duração, uma prova longa, com 80 questões e uma redação. Inclusive, aqui no PPC, a gente fez um simulado da PND antes da prova, porque eu queria preparar os alunos para que não fossem, né, que não chegassem assustados lá na hora da prova, falar, meu Deus, o que é isso? Porque eu vi muita gente surpresa com isso, mas quem leu o edital, né, chegou na hora da PND, nossa, 80 questões. Eu fiquei assim impressionada. Por quê? Porque a banca tinha o seu perfil, no edital estava escrito, então não era para candidato chegar lá, candidato que estuda, né, que dedica. E tem candidato que não vai se dedicar mesmo, por vários fatores. Mas eu quero trabalhar com gente que se dedica, porque nossa meta aqui não é você comprar o meu curso. É você comprar o meu curso, sim, mas conquistar a sua aprovação no concurso que você tanto deseja. Gente, e sim, é necessário a gente aprender a fazer prova. A gente perde, às vezes, um concurso numa prova dessa, sem saber fazer, sem saber administrar o tempo, né? Tem gente que não sabe por onde começar, tem gente que não sabe que precisa pular, às vezes, determinada questão, não sabe ler, não sabe interpretar. Isso é técnica, a gente aprende isso. Ah, Maria, eu faço prova, já fiz milhões de provas sem fazer prova. Nem sempre. O que eu vejo de gente se perder nas emoções, se perder nos erros aqui, olha, sem saber administrar o tempo da resolução de questões. Quando a gente faz uma prova, gente, inclusive o tempo, né, nós calculamos tempo que era necessário para fazer cada questão da PND, já que era 80 questões, né? Contextos gigantescos. Pois bem,
Chegou numa questão difícil, você não pode perder tempo ali. Você salta aquela questão difícil, você lê a questão, salta ela, que seu cérebro, a gente tem um modo de pensar, que a gente fala, um modo de pensar difuso. Ele continua trabalhando naquilo que você não resolveu. Por isso que é muito comum, vou dar um exemplo para vocês bem rapidamente, quando eu fui fazer minha prova do mestrado, tinha uma prova, né, e tinha umas questões abertas, e tinha uma pesquisa, que é uma pergunta que era sobre educação francesa. E eu tentava lembrar uma parte da questão, não consegui. Gente, a hora que eu saí da prova, que passou aquela situação de estresse que eu pisei, gente, na porta da FAI, eu lembrei a questão. E por quê? Porque eu saí, relaxei, aí veio a memória aqui. Então, normalmente numa prova é assim. Por isso que a gente precisa relaxar. Você precisa relaxar em que sentido? Deixou a questão, vai trabalhar as outras, seu cérebro continua trabalhando no modo inconsciente. É por isso que muitas, né? Quando a gente faz, a gente para de pensar só por um meio de um caminho. Isso é ciência, tá, gente? Não é achismo. Regular as emoções antes e durante a realização da prova. Muita gente não consegue aprovação, não é porque não é inteligente, não é porque não dá conta. Muita gente não consegue aprovação porque não sabe fazer regulação emocional. Não sabe, gente, que regular as emoções. O que é isso? Perde quando o outro faz uma piadinha de mau gosto, fica se comparando, fica achando que estudou pouco, fica achando que é um negligente com as coisas, fica se julgando o tempo todo. Isso é, muitas vezes, perder para as emoções. E sim, emoção é a chave de muita coisa. Ah, professora, isso é autoajuda. Não, isso é psicologia cognitiva. A gente trabalha para mudar o processo de pensamento, o modo de pensamento das pessoas, porque a forma que eu penso, do modo que eu penso, pela forma que eu penso, organiza a minha vida. Se eu penso que eu não vou dar conta, o que acontece? Eu não vou investir minha energia num negócio desse. Logo, eu não serei aprovada, logo não vou mudar de vida, né? E sim, uma pessoa que ela dá conta de lidar, né, com as emoções e trabalhar bem essas crenças limitantes, ela pode sair da lista, né, de não aprovados para o topo ali da aprovação. Vocês viram a Aline falando, né? Tem um vídeo, né, que ela fala assim, eu nunca fui uma professora estudiosa, nunca fui uma pessoa estudiosa. E eu acho isso bacana, porque ela chega agora e passa em vários concursos, mesmo com essa qualidade. Mas o que ela aprendeu a fazer? Ela aprendeu a não lidar com isso de outra forma, né? Inclusive, a Aline vai ser concorrente de vocês de novo nesse concurso, creio eu. Acho que, inclusive, é o sonho dela. Ela só manda assim, ó, para mim, sempre que sai um concurso, estou sentindo as minhas forças indo embora. É isso, tem de novo, aprendeu até chegar onde você quer. Aprendeu a não deixar isso te vencer. Esse medo de tentar, esse medo de errar. E eu tô falando com vocês que não é para tentar ficar tentando também, não, gente. É para ser assertivo. É para ser assertivo, é para ir lá e dar conta e falar assim: olha, eu dei o meu melhor, cheguei àquela prova coerente. Se não foi dessa vez, vai ser em outra. Mas eu trabalho para ser dessa vez. Eu não trabalho para ser na outra, só que a pessoa vai melhorando, né? Isso faz com que você dê conta de usar essa força para viver, para suportar esse processo, né? Que será até março. Agora, então vai durar um pouco, vai demorar um pouco a realização dessa prova. Gente, é preciso ter autoconhecimento, sabe? Porque senão isso aqui nos parasse, meu marido me apoiasse. Gente, você precisa se apoiar. Se precisar de algum apoio, eu tô aqui para te dar. Mas você tem que saber que você precisa ir sem depender do outro. Para com isso, né? Ah, ninguém acredita no meu potencial. Não fica esperando mesmo. Você acha, às vezes, muito mais pessoas para dizer que você não dá conta do que pessoas que acham que vai afirmar que você dá conta para estar do seu lado. E tá tudo bem. Cada um oferece aquilo que tem, né? Ah, eu não tenho tempo. Eu também não. Eu também não tenho tempo, gente, mas essa aula, vocês vão ver ela 2 dias depois que eu tô gravando. Por quê? Eu tenho que viajar, hoje é domingo, eu vou gravar as 2 aulas para vocês. Por quê, gente? Porque eu preciso me antecipar, transformar isso. Eu preciso de ir para um congresso científico, depois para um encontro da minha mentoria, e eu precisava de dar essa aula para vocês, porque o tempo da prova está aí. Eu não poderia demorar mais para dar essa aula. Então é isso, olha, eu não tenho tempo, mas eu faço esse tempo acontecer. Eu preciso abrir mão de outras coisas que são importantes. Ah, professor, é fácil? Não. Só que aí você vai perguntar qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. Daqui uns tempos eu quero estar, daqui uns tempos não, 3 anos, doutora, formada em psicologia, com minha empresa
triplicando o alcance, essa é a meta. Isso vai me custar caro, eu sei disso. Estou aqui, por isso, trabalhando domingo, gravando aula para vocês no domingo, né? Ah, eu acho que eu não consigo. Às vezes eu acho que eu não consigo também, que eu não vou dar conta. Mas eu vou assim mesmo. Eu vou e dou o melhor. Quantas pessoas falam assim, olha, eu acho que eu não consigo, e aí no processo você descobre aquela força que você nem sabia que tinha? Vou perder meu tempo estudando. Gente, quem te falou isso? Nós somos professores. Desde quando aluno perde tempo estudando? Desde quando você estudar a sua área de atuação é perder tempo? Não é se melhorar, é ficar cada vez mais próximo de bons cargos. Inclusive, em breve vou abrir um curso, estou gravando também, dormindo quase todo dia, 1, 2 horas da manhã, porque eu estou fazendo um curso para vocês para passar em concurso federal. Vai sair um monte de vaga aí que o governo já liberou. 5.000 e tantas vagas, vai ter muita vaga para pedagogo, para técnicos educacionais, dividida entre as universidades e institutos. Por isso, né, se eu quiser fazer isso, eu preciso usar meu tempo para tudo isso que eu faço. Ponto. Então, olha, estou perdendo tempo? Não, estou estudando também. As pessoas furam fila, eu sempre fico para trás. Não. As pessoas, às vezes, se preparam de um modo mais eficiente, às vezes quebram a cara, vão lá, se organizam e conseguem passar. Tem pessoas que não quebram a cara. Eu tenho vários alunos que passam quando estão estudando. Por quê? Aprendi a estudar com método, né? Isso é muito interessante. Tem um autor que a gente não estuda na pedagogia, a gente estuda na psicologia, que chama autoeficácia. O que é autoeficácia? A autoeficácia, no conceito aqui da psicologia, é quando a pessoa acha que ela dá conta daquilo que ela se propõe a se fazer. Quando a pessoa tem isso, ela se move, ela adquire motivação, né? Então, uma pessoa que tem esse sentimento de autoeficácia, ela tende a investir mais energia e tende a conseguir a aprovação dela mais rápido, no caso nosso aqui, né? Diferente da pessoa que não acredita em si, que é isso, que desiste no meio do caminho. E aí, a gente precisa buscar essa motivação, só que a gente não pode depender dela, porque você dorme motivado e acorda sem. No decorrer dessas aulas, eu vou te falar para vocês como é que a gente encontra essa motivação. O que diferencia as pessoas? Porque, gente, olha, eu já falei com vocês na aula 1, meu pai é analfabeto, meu pai estuda, assina com o dedo, literalmente. Eu nasci numa roça, literalmente fui para cidade pequena aos 6 anos, Pavão, Minas Gerais. As pessoas, norte de Minas, características do Vale, do Jequitinhonha. As pessoas ainda hoje lá trabalham para ganhar menos de um salário mínimo. É comum as pessoas ganharem lá 300, 400 reais. E aí, gente, eu nunca me imaginei, eu não sabia como, mas eu sabia que tinha outros caminhos a se construir. Por mais que fosse difícil, por mais que eu cheguei aqui na faculdade, eu percebi uma distância entre os alunos que vinham das camadas populares e os alunos que já tinham, né, outros modos de vida diferentes do meu. O que que nos faz sair desse lugar, né, dessa não crença, de entender, olhar para o lado e ver que o negócio é feio mesmo, que a gente não tem as mesmas condições. É o modo como que eu vou lidar com essas minhas emoções e com essa realidade, muitas vezes, né? Ah, professora, você nunca sofreu na vida passar em nada? Sofri. Não passei primeiro no meu vestibular que eu fiz aqui no FMG. Foi um susto, né? Não vou entrar em detalhes, não. Mas, gente, outro dia eu abri uma caixinha perguntando sobre a grande dificuldade das pessoas. E aí me disseram, responderam numa caixinha que o maior medo dessa pessoa que era dirigir. E aí, gente, passou um filme na minha cabeça. A pessoa que vos fala, não sei quantas vezes eu fui reprovada no exame de direção. Eu não sei quantas vezes, gente. Eu juro para vocês, mas foram mais de 10. E foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Eu ficava tão nervosa, me dava dor de barriga. Gente, acabava a mulher. Teve um dia que o instrutor e meu irmão, gente, ficou desesperado. Eu tirei carteira por conta do meu irmão, porque ele não desistiu de mim. Ele pegava na minha mão, ele me levou lá para a cidade dele, que é do lado aqui, Mário Campos, nas férias, para tirar essa bendita da carteira, que eu já tinha chegado à conclusão que eu ia viver sem aprender a dirigir. Teve um dia que o examinador chamou ele, gente, falou com ele assim: olha, ela atende comandos contrários. Você manda para a direita, ela vai para a esquerda. É desse jeito. Gente, era um nervosismo. Eu já parei o carro no meio do exame. E foi muito difícil superar isso. Mas eu fui tentando, deu certo. E aí, só que depois, olha só como é que nossa cabeça vai ficando. Como eu tive tanta dificuldade, gente, eu já não contei para vocês, mas eu estudava com um carro que eu tenho até hoje, que eu era apaixonada por esse carro, e falei, quando eu passar,
em 2 concursos eu vou comprar o meu carro, eu vou comprar esse desse jeito. Eu fui lá e comprei o carro que eu tenho até hoje. Doido para trocar, inclusive. Tá na hora já, né? Mas ele não me faz muita raiva, não. E aí, o que que acontece, gente? Eu tinha medo de pegar esse carro. Eu trabalhava em 2 municípios. Eu trabalhava em Nova Lima e Belo Horizonte, com carro zero na garagem e ia de ônibus. Porque eu não tinha coragem de pegar esse carro e sair dirigindo. E passou anos assim. Aí teve um dia que a minha sobrinha, assim, como é que eu quebrei essa barreira? A minha sobrinha falou assim comigo, era para ir na padaria. E aí eu falei, ela falou assim, vamos lá de carro, eu vou com você. E ela entrou no carro, já entrei tremendo, né, gente? Ela entrou no carro e ela entrou sem medo nenhum, sem desconfiança nenhuma de mim. Eu falei assim, gente, mas como que pode? Gente, fui uma pequena distância até na padaria, que era relativamente perto da minha casa. Venci a primeira etapa. Eu consegui, a partir disso, ir para curtas distâncias, mas eu não tinha coragem de ir para Nova Lima. Quem conhece sabe que lá em Nova Lima é muito perigoso, a gente via muito acidente, e aí, gente, eu não tinha coragem. Só que aí um dia, a gente ganhava em Nova Lima uma cesta básica, muito boa, por sinal, que era um transtorno na minha vida, de certa forma. Era uma bênção, mas gerava um transtorno em que sentido? Como que eu trazia aquela cesta de ônibus, né? E aí um dia eu pedi determinada pessoa, né? Não vou nem entrar em detalhes, e essa pessoa falou comigo que ia, gente. E aí deu uma confusão danada. E eu falei assim: gente. Aí mexeu com o meu ego. Quando mexe com o meu ego, gente, aí tem questões. Por quê? Porque eu vou provar que eu dou conta e não é para o outro, é para mim mesma. Se dane-se o outro. Vou provar para mim que eu sou aquela pessoa que eu vou pegar e dar conta. Aí um dia eu me indignei tanto com essa situação, tanto, que eu falei: não vai acontecer de novo. Eu peguei esse carro, eu saí igual uma barata tonta, gente. Igual uma barata tonta. Eu tremia igual uma vara verde. Gente buzinando atrás de mim, gente, eu tremendo. Eu me dava um desespero, gente. Com aquilo, carreta grande perto de mim, era o meu pavor. Acabou. A partir dali eu fui. Eu acho que eu dirijo relativamente bem. Só evito algumas peripécias, né? Não faço baliza perto das pessoas, porque senão eu vou passar vergonha. Mas enfim, né? E aí, o seu medo, ele é vencido quando você busca realmente superar essas questões que te colocam num lugar de menoridade. A sua indignação com a sua situação atual precisa ser maior que o seu medo. Se indigne. Não aceite o contrato, não aceite, né? Tem um depoimento da Aline, eu acho que a gente vai ouvir, que ela fala de uma diretora que dava para elas, né? Que ela trabalhava como auxiliar, tinha algum cargo lá, né? E a professora falou assim: não, só tem direito professor. A pessoa que é auxiliar não é professor, né? Não educa. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Então, se indigne com o seu salário, se indigne por você, às vezes, não poder ter tempo para estudar, muitas vezes. E é isso que vai fazer você ter coragem. E aí, olha, é assim, vá com medo, mas vai. Eu, no início, eu vou com medo com uma série de coisas, mas depois acabou também. A hora que eu passo, falei, quanto mais você estuda, que é outra coisa que é libertador, quanto mais você estuda, mais você vai perdendo essas coisas. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai superando isso. Significa que não vai dar friozinho na barriga? Não, eu ainda tenho hoje, mas bem menos do que eu tinha ontem para uma série de coisas, e cada vez com desafios maior. A Aline falou essa frase aqui para vocês. No fim, a dor passa. O seu cargo, a sua estabilidade fica. Fique para você construir uma carreira tal como eu venho construindo. Comecei lá em Neves, vendi o almoço para comprar a janta. Contei para vocês. Hoje Neves paga bem, tá? Então, é isso. A dor passa, a estabilidade fica e você só sai se você quiser, no dia que você quiser. Eu adotei a postura de sair sempre para um lugar melhor, né? Professora, mas você faz isso porque você nasceu inteligente, Gente, não é isso. Mas quem tira nota boa são pessoas talentosas, inteligentes, e você nasceu com isso. Não. Eu elaborei muitas coisas na minha vida. O dia que eu descobri que eu não sou uma menina inteligente. Eu nunca me achei, tá, gente? Eu sou uma pessoa esforçada. Eu sou uma pessoa que senta literalmente, né, na cadeira e estudo. Eu sou uma pessoa que eu ainda viro noite para fazer uma aula para vocês. Óbvio que o cérebro funciona mais rápido hoje. Tinha umas pessoas que trabalhavam comigo e falavam assim: Maria, seu cérebro muda muito rápido, eu não consigo acompanhar seu pensamento. Hoje eu penso muito nisso com as pessoas que trabalham comigo. Às vezes as coisas estão muito claras na minha cabeça e não está para o outro. Até quando eu dou aula, eu procuro ser mais clara possível, né? Então, eu sei que muitas pessoas compram meu curso por conta da didática.
da clareza na didática, né? Mas, de vez em quando, eu preciso rebobinar, assim. Eu sei que tem gente que às vezes coloca minha aula, não coloca na velocidade 2, pelo contrário, diminui ali, né? Porque às vezes eu falo muito rápido. E aí, gente, eu tenho comigo que eu não nasci inteligente, mas eu tenho um esforço gigantesco, desejo de vencer, o desejo de chegar onde eu quero, o desejo de dar uma vida melhor para minha família, o desejo de me dar uma vida melhor. Ainda trabalho muito? Trabalho, mas é uma escolha. Eu poderia estar lá no federal com meu cargo, feliz, contente, em tirar licença sem vencimento com vencimento, aliás, daqui uns dias, se Deus quiser. Então, olha só, bons resultados não é para pessoa talentosa e inteligente. O que eu estou falando para vocês? Tem uma neurocientista, né? Muito boa, que é com ela que eu estou embasando minha fala, que pergunta basicamente o seguinte: o que é o talento? Por que algumas pessoas desenvolvem essas capacidades extraordinárias? Conseguem 10 aprovações. Eu contei 8, que eu me lembro das minhas, né? E sempre em boas colocações. Por que diferencia essas pessoas? Eu já falei para vocês o segredo. Isso aqui é fruto de um estudo científico feito na Alemanha. E eu ouvi esse relato da Suzana Herculano, que é uma neurocientista brasileira, que contou nossos neurônios, inclusive. Mulher, muita coisa, né? Admiro, gente. Admiro essas mulheres inteligentes. Babo, né, gente? Fico babando em mulher inteligente. Amo as aulas da Suzana. Herculano deu aula aqui para mim numa pós na PUC, uma pós online, mas que só tinha professores renomados, inclusive. Ela fez um estudo na Alemanha que analisava, né, ela conta sobre o hábito de estudantes que entravam para o Conservatório de Berlim. O que os estudantes faziam? Eles tocavam, né, instrumentos. E aí, esses professores, eles percebiam que tinha alguns estudantes que pareciam que iam ter, né, uma carreira muito mais brilhante do que os outros. Isso eram expectativas, né? Tinha uns eles falavam assim: olha, esse aqui vai ter uma carreira internacional de nível solo, né? Agora, outros não, olha, são alunos bons que cumprem, mas vai ficar ali, né? Bons não vão conseguir uma carreira internacional ao nível desses outros que eram diferentes, né? E aí a gente vai partir do pressuposto que todo mundo tinha a mesma história de vida, aprender a estudar, tocar os instrumentos ali por volta de 7 anos, tocavam o mesmo número de instrumentos e tiveram as mesmas números de professores. A diferença, portanto, não era o estímulo que essas pessoas, o encorajamento, haviam recebido ou não na infância. Isso aqui tem muito valor, o estímulo. Eu estou falando, assim, basicamente explicando o método, que foi feito com alunos que tinham a mesma realidade. E o que aconteceu, gente? O que diferencia os excelentes dos bons? Enquanto aos 18 anos os excelentes tinham acumulado 7.410 horas de prática, os bons apenas 5.301 horas de prática. O que diferencia? Bendito do momento que você senta para estudar. Todo dia você faz um pouquinho, até você ficar bom. É isso. Não é você estudar 4, 5, 8, 10 horas por dia, não, gente. Nossa realidade não cabe isso. Tem gente que faz isso em outros concursos? Tem, não é o nosso caso. Entende? E aí, olha, mesmo assim, esses que fazem isso, né, eles vão juntar o que também passar? Horas de prática, porque lá nesses concursos, né, às vezes tem uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, porque os salários exorbitantes. Então, essas pessoas também vão somar isso aqui, horas de prática. E aí, quanto mais horas de prática, mais próximo você fica da sua aprovação. Então, gente, o talento, no nosso caso aqui, a conquista da aprovação se faz com prática. Não se faz com sorte. Não adianta você, nossa, que concurso bom, vou ir lá. Não. Você olhar e lá fazer a prova, nossa, eu tô indo de qualquer jeito. Isso é a pior coisa que você faz na sua vida. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe. Virão outras oportunidades excelentes para ir. Tô falando com vocês que eu tô aqui virando minhas noites para gravar um outro curso, porque eu sei que vai sair boa oportunidade aí com o cargo que eu tô hoje. Esse cargo que eu tô hoje, no auge da carreira, dá ali uns 20 mil reais, gente. No auge da carteira. O meu salário, ele já dobrou, mais que dobrou, em menos de 6 anos, gente. Em menos de 6 anos. Trabalho hoje 6 horas, porque eu estou fazendo, né? E tem como trabalhar 6 horas lá também, tem uma várias de políticas mudando e acontecendo. É uma tendência que todas as pessoas do federal, nesses cargos, da gente trabalhe 6 horas, inclusive, e é libertador, tá? 6 horas é muito bom. Se eu não fizesse tudo o que eu faço, minha vida seria hoje muito tranquila. Dá para você viajar, às vezes, umas 2, 3 vezes por ano. Enfim, né? E aí, olha, é com prática. Você só consegue essa bendita dessa aprovação se você praticar o que você vai fazer lá. Você tem que resolver questões de língua portuguesa, você tem que resolver questões de raciocínio lógico, que não vai cair, pelo que a gente ficou sabendo aqui, né? Oriento vocês, estou esperando para ver se sai. Isso não vai dar certo até o final da aula, porque depois dessa aula que eu vou gravar, outra para vocês.
A gente não vai ter a resposta ainda, mas tudo indica que isso vai acontecer e vamos nos livrar aí do raciocínio lógico. E por último, gente, é fazer gestão de carreira. Ah, porque a educação tá ruim para todo mundo? Depende. Para mim foi excelente. Para mim, eu tenho uma carreira muito boa aqui na educação. Pagou meus boletos. Sempre. Sempre pagou meus boletos. Quando eu estava ali com 3 anos, nem 3 anos, eu acho, com 2 anos de profissão, eu já fui lá e comprei o carro que eu queria. Na época era uma grande aquisição, assim, né? Meu apartamento também comprei. Entende, gente? Isso é apenas o começo, a primeira aprovação. E aí a gente não pode parar aí. Você não pode se limitar a um cargo. Você pode ir muito além. Você pode pensar, né, que o concurso público, a gente fala que a gente precisa pegar, são cargos de carreira. Você constrói carreira. Por que eu tenho doutorado? Primeiro, que eu amo estudar. Segundo, que eu não consigo ficar sem estudar. Se meu cérebro não alimenta de conhecimento, eu fico surtada. Eu preciso. É normal? Claro que não é, né, gente? Mas tá tudo bem. Vida que segue. Eu preciso de alimentar o meu cérebro com conhecimento novo. Porque se eu não aprendo uma coisa nova todo dia, eu não fico bem. Entendeu? E aí eu preciso relacionar conhecimento. É isso, gente. Meu cérebro funciona assim. E aí a gente vai o tempo todo melhorando. Ah, professora, precisa ser assim? Não. Eu lembro sempre da Aline, gente, que é uma pessoa próxima. Ah, professora, não quero isso, não. Só quero meu carguinho mesmo e mudando. Tá tudo certo. Mas para isso você vai ter que seguir esse caminho que eu tô te falando aqui. Então, olha, começa com um concurso mais ou menos. Betim não é mais ou menos. Betim é um concurso que vale a pena se dedicar. Eu sempre falo isso com vocês, né? Detonei Estado de Minas, né? Que eu pesquiso, inclusive, no doutorado. Vou passar mais raiva. Agora, Betim, 2 dias em casa para P2. Onde vocês vão achar isso? Dar um dia de folga para você fazer pós-graduação? Que isso, gente? Dobra o 7,5 a cada pós, com direito a 7. Município que vocês têm que investir, gente. Tem que investir, dá bom, no curto prazo. Entende? E aí, olha, é sempre isso, essas buscas. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Assim, ó, se nem você não comprar meu curso, sabe de uma coisa? Nem todo mundo que está na educação vende um almoço para comprar janta. Significa que a educação não é precária no Brasil? Não. Eu sou pesquisador dessa área, sou doutoranda nessa área, eu preciso de políticas públicas para a educação. Mas o que eu posso dizer é que nem toda pessoa constrói a mesma carreira. Quem se diferencia? Quem sabe fazer isso aqui, ó, gerir a própria carreira. E tem muitas possibilidades. Para quem é pedagogo, então, nem se fala. E olha, pessoal da licenciatura aí, fique esperto, fique esperto. Pedagogia dá mais amplitude aí para a carreira de vocês, tá? E aí, olha, chegamos aqui ao final dessa aula. Nós vamos revisar o que a gente falou hoje bem rapidamente. Revisão é o ponto mais importante da aprendizagem, né? Já falei com vocês das técnicas mais eficientes. Nós falamos sobre os pilares para conquistar essa aprovação. Eu falei primeiro sobre o planejamento. Não dá para você fazer concurso sem planejar. Não dá para você chegar numa prova que tem esse monte de conhecimento sem saber o que você estudou, sem saber onde que você precisa investir. Não dá para você começar estudando conhecimentos pedagógicos e esquecer que você vai fazer, ter que lembrar, por exemplo, de conhecimentos ali do âmbito da legislação municipal. Você não vai estudar a legislação hoje e esquecer ela. Você precisa ter métodos claros de revisão. Utilizar estratégias de estudo e memorização. Precisa saber como é que faz isso, como é que faz uma revisão eficiente. Aprender a fazer provas, falei com vocês de como é que funciona. Aprender a lidar com as emoções. Aqui você perde tudo isso que eu falei com vocês. Se eu não lido bem com minhas emoções, eu não vou crer nem que isso aqui é para mim. Às vezes eu não vou chegar nem a fazer minha inscrição, porque eu vou achar que é concorrido demais e que tem poucas vagas, e não tem poucas vagas, tem muitas vagas ali, fiquem espertos. E além do mais, a educação chama muito mais. Me disseram que Betim zerou a lista da última vez, não conferi, mas me disseram, tá? E a gestão da carreira. Para de achar que você fez pedagogia, ou você fez licenciatura, você não tem lugar. Para de achar que você vai vender o almoço para comprar a janta. Eu trabalho hoje com aluno de engenharia. No curto prazo, eu ganhava o mesmo salário que eles ganham. No curto prazo, no início de carreira, porque eu juntei 2 redes boas. Juntei PBH e juntei Nova Lima, que pagava muito mais que PBH, que paga relativamente bem, né? Relativamente bem, por quê? Porque eu acho que a gente tinha que ter ganhado uns 10 mil para trabalhar o meu período. Essa é a minha ideia de receber bem na educação. 10 mil para trabalhar um turno. Poderia ser em 2? Talvez, né, gente? 8 horas? Acho que poderia, né? Trabalhar assim 8 horas, mas aí 4 horas você ficava dando aula no dia e outras 4 planejando, porque aí seria igual a gente tem 2 cargos, né? Mas eu acho que o ideal para mim era isso, assim, uns 8, 9 mil para trabalhar meio horário. Quanto a gente consegue isso?
só quando vai desenvolvendo a carreira. Que aí tem, Betim, por exemplo, chega. A gente vê lá que chega, parece que não chega na aposentadoria. É igual eu falei com vocês, o meu caso aqui no Federal, eu dobrei com menos de 5 anos. Eu dobrei meu salário. Eu acho que é 6 mil hoje o salário da gente, não sei. Sinceramente, não sei mais. De entrada. E aí, já dobrei isso, entende? Não precisa chegar no fim de carreira. O auge aqui pra gente é os 20 mil reais, pelo menos no plano de carreira de hoje, que deve mudar aí também no curto prazo, que inclusive já tem uma. Não é ruim, não, né, gente? Não é ruim, não. Dá para pensar aí numa aposentadoria razoável. Se não quiser trabalhar, se não quiser dar aula no concurso, tem como sobreviver aqui na vida boa. E é um lugar que eu gosto de trabalhar. Brigo, xingo, discuto com o povo, discuto. Vocês não têm noção. Não sei se é porque meu apelido é ferrinho de dentista. Eu vou brigando com o povo para trabalhar, fazer as coisas, a gente tem que ser, gente. Essa sou eu na vida. E se não for assim, não sou eu. Enfim, né? E aí, olha, eu espero vocês aqui para a aula 2, né? Para a aula 3, na verdade, essa aula 2. Vou já gravá-la, mas vai estar disponível para você no dia certo. Vou gravar aqui, ó, domingo. Tô aqui gravando essa aula. Vocês me fazem o favor de assistir isso, assistir direito, ficar esperto, entendeu? Vai correr atrás da sua vaga. Ah, não sei língua, vai estudar, porque daqui uns dias tem outro com língua portuguesa. É hora de aprender isso. Para de show que a Xuxa é loura, entendeu? E olha só, na aula 3, eu vou ensinar para vocês o quê? A roda da aprovação. Tudo isso que eu te mostrei aqui na teoria, eu vou mostrar para você na prática como você consegue fazer isso. É o método do meu curso? Mas é um método que você vai aprender a avaliar qualquer cursinho que você for fazer, a sua própria trajetória, o seu próprio método de estudo. Portanto, estejam aqui, não percam de modo nenhum a aula mais importante, que é a aula 3. E no mais, o que eu desejo para vocês? Eu desejo que vocês conquistem a aprovação. Eu desejo que vocês realmente saiam desse lugar, né, da passividade. Saia do lugar do eu não consigo e fala, eu vou dar conta. Vai ser difícil, mas é possível eu conquistar essa aprovação. Eu quero essa prefeitura porque eu estou entendendo que está valorizando vocês. Ah, professora, não é o ideal. Pode ser o ideal, mas daqui a pouco vem concurso melhor aí pra gente também. A gente vai progredindo sempre de concursos melhores. Foi assim que eu fiz a minha. Comecei lá em Neves, fazendo uma música para comprar a janta. Falei com vocês. Hoje eu tô aqui. Tá bom, tá ruim não, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Aguardo vocês aqui na aula 3, que será liberada, no caso, para vocês amanhã, 20 horas, tá bom?